Eu convido você a aplaudir ao Senhor, exaltar o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Tome seu assento, o Ministério de Louvor, fique à vontade. Como é bom nós estarmos na presença de Deus, né, irmãos? Muitos estão viajando, muitos estão em casa, pensando assim, vão pensar que eu estou viajando, então eu vou na igreja, né? O pastor não vai pegar no meu pé porque vai pensar que eu estou viajando, mas Deus conhece todas as coisas, né, meu irmão? Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz por esta oportunidade repentina. Eu me preparando ali para fazer a oferta, o pastor falou, deixa que eu faço a oferta, você vai pregar. Amém, né, irmão? Temos que estar preparado, né? O soldado tem que sair para a guerra com a espada no braço, no punho, com o escudo no braço, com o capacete e com aquelas sandálias de ferro, para que quando vir a guerra está preparado. Amém ou não amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que o Senhor me concedeu. E também, antes de entrar na mensagem, eu estou muito feliz a Deus, porque foi um ano de muitas lutas, um ano de muita guerra espiritual. Foi um ano de muito choro. Foi um ano em que a gente passou por várias dificuldades, tanto na vida profissional, na vida conjugal, na vida ministerial, porque essa é a missão nossa na terra, né? Jesus disse assim, né? Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele venceu o mundo e nós também venceremos o mundo, amém? Glórias a Deus por isso. Então fico muito feliz, irmãos, porque nós estamos finalizando o ano, estamos chegando aí na penúltima quarta-feira, né, pastor, do ano. Então, uma bênção. Eu creio que assim como você também enfrentou várias lutas, mas está aqui, permaneceu forte, não abandonou os caminhos do Senhor. Quem sabe muitas das vezes você pensou em parar, você pensou, eu não vou mais, eu não consigo mais, mas você continuou firme, porque o Senhor Jesus foi misericordioso para conosco. Agradeço a Deus também pela vida do nosso pastor, que ele tem feito por nós. Eu confesso para os irmãos que fazem 1 ano e 2 meses que eu mudei para o Centro Evangélico de Curitiba. Então eu agradeço a Deus que esse período que Deus me colocou até hoje, na data de hoje, eu pude crescer muito ministerialmente, pude aprender muito com o nosso pastor, muito com os irmãos. Hoje eu posso dizer assim, se hoje a minha jornada se encerrasse aqui, eu podia dizer assim que eu tive várias experiências com Deus, eu tive vários momentos aonde Deus me levou ao pó, aonde Ele me levou a ter lágrimas para mim poder reconhecer que tudo na minha vida é Ele quem faz. Aleluias, glórias a Deus. Deus é misericordioso, né, irmão? Assentado mesmo, você que tem a Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Marcos. Você que não tem, pegue no seu smartphone aí, ou colhe no seu irmão que está do seu lado, que não vai ser difícil, né, irmãos? Estamos em um número reduzido, mas graças a Deus por isso. Eu acho que a bênção é para quem veio, né, irmãos? Então a bênção é para quem está aqui nesta noite. Glórias a Deus. Marcos capítulo de número 4, um versículo muito conhecido da palavra de Deus, uma parábola que Jesus nos conta, capítulo de número 4, versículo de número 35, que tem o título Jesus apazigua a tempestade. A palavra de Deus diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado da margem. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira em que já se enchia o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa com que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E ao vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluias, glórias a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, essa passagem bíblica. O pastor até lançou um desafio aí, me deu até um horário de pregador, de multidões, me deu aí bastante tempo a palavra, mas nós vamos compartilhar, depois nós vamos orar junto com vocês. Essa passagem bíblica me chama bastante atenção, irmãos, que Jesus andava com seus discípulos desde o livro do Novo Testamento de Mateus, onde ele faz a escolha, onde ele separa os discípulos, e eles vêm acompanhando vários milagres em que Jesus vem realizando. Aonde eles passavam, onde eles estavam, eles acompanhavam o mestre e a multidão o seguiam. Jesus ia fazendo grandes milagres, operando grandes maravilhas. Mas quando chega no capítulo 4 de Marcos, aonde é relatado que Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco para chegar ao outro lado da margem, eles assim, quem sabe, como um dia normal, como um dia em quem sabe os discípulos levantaram, era mais um dia onde eles acompanhavam o mestre, quem sabe eles conversavam uns com os outros, dizendo: hoje mais um dia o mestre vai realizar milagres, hoje mais um dia nós vamos ver o nosso mestre Jesus Cristo curando, libertando, salvando, mais um dia nós vamos ver as maravilhas do Messias. Mas eles se deparam com uma tempestade, eles se deparam com um momento onde Jesus ordena em que eles entrem no barco, para que eles passem pelo outro lado da margem. Eles estavam ali, quem sabe, na minha homilética de interpretação do texto, ali no barco, conversando, quem sabe, contando os prodígios, as maravilhas em que Jesus realizara. Mas a Bíblia Sagrada diz que, em um certo momento, eles se deparam com uma tempestade. Eles se deparam com uma grande tempestade, aonde, quem sabe, ali eles começaram a ficar angustiados, quem sabe ali eles começaram a ficar desesperados. Antes era um dia normal, aonde eles se levantaram, aonde era um dia em qual eu e você levanta, agradecemos a Deus, vamos para o nosso trabalho, mas vamos dizer que no meio do dia, eles se deparam com uma grande tempestade. E essa tempestade começa a assolar o barco, aonde a Bíblia nos relata que o barco começa a se encher. Aonde eles começam a entrar em pânico e dizer um com os outros, quem sabe pensaram que era o seu último dia de vida. Quem sabe pensaram: nossa vida acaba aqui, a nossa trajetória acaba aqui. O que vamos fazer em meio a este mar turbulento, a esse mar de ondas fortes? O que nós vamos fazer? Quem sabe um disse para o outro, dizendo: aqui findou-se, aqui vai ficar o marco da nossa história, onde a tempestade veio e nos tragou. Mas o que me chama a atenção nesse texto bíblico é que Jesus estava no barco. A passagem diz que Jesus estava à popa do barco dormindo. Pode dar um pouquinho mais de volume no teclado para mim, querido. Eles não estavam sozinhos no barco. Mas sabe o que o Espírito Santo me leva a dizer, a compartilhar com você, que o maior perigo para mim e para a tua vida, para a minha e para a sua vida, não é a tempestade. Porque quando chegou a tempestade, os discípulos se desesperaram. Na nossa vida, o maior perigo para mim e para você não é a tempestade. O maior perigo para a minha e para a sua vida é a calmaria, é a tranquilidade. Porque quando nós nos deparamos com a tempestade, nós colocamos os nossos joelhinhos no chão. Quando nós nos deparamos com uma dificuldade, nós corremos para os pés da cruz. Nós passamos a jejuar mais, nós passamos a orar mais.
Você, quem sabe, que não orava mais na madrugada, dizendo assim: não consigo acordar, pastor. O relógio tocou, eu não vi. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Já aconteceu com você, amém? Quem que ora na madrugada assim, de vez em quando? Olha que igreja que ora, pastor, que benção, hein? Não pode mentir, irmãos, estamos na casa de Deus, hein? E quando vem a tempestade, nós nos encontramos em desespero. Quando a tempestade chega dentro do nosso lar, nós como provedor, como a coluna, nós nos desesperamos. Aí nós lembramos que existe um livro chamado Bíblia Sagrada. Aleluia. Aí nós lembramos que existe um Deus que criou o céu e a terra. Aí nós lembramos daquele que veio, se tornou carne, deixou tudo, poderia ter tudo na terra. Ele era o príncipe dos príncipes. A Bíblia diz que ele era o rei dos reis. A Bíblia diz que ele era o Filho de Deus. Ele tinha todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Aí nós lembramos dele, o Nazareno, Jesus Cristo Senhor. Quando a tempestade chega, a água começa a chegar nos nossos pés, nos nossos joelhos, na nossa cintura, no nosso peito começa a bater o desespero. Quando ela chega perto da boca, onde se chegar a nós emergir, nós não conseguimos viver. Nós lembramos de Jesus Cristo. Quando a tempestade vem, aí você levanta de manhã para trabalhar, você coloca o foninho, você pega o ônibus, você coloca hinos em vez de música. Você pega o seu carro, você coloca hinos em vez de música. Você passa a escutar a rádio cristã em vez de escutar as rádios seculares. Quando a tempestade vem, quando Deus nos leva à tempestade, nós passamos a buscar mais, nós passamos a nos colocar mais na presença de Deus, nós passamos a viver mais para Deus. Então a tempestade, o perigo não é a tempestade. O perigo para a minha vida e para a sua vida é a calmaria. Porque quando tudo está bem, quando você está bem empregado, quando você está ganhando um bom salário, quando você está tudo bem, você esquece da igreja. Ai meu Deus. Você esquece de dizer: pastor, está precisando de mim para alguma coisa? Você esquece de vir à casa de Deus, você esquece de vir ao átrio do Senhor. Quando você está na calmaria, Deus começa a te abençoar. Nós viramos as costas para Deus. Nós fizemos aquela oração de 3 segundos. Senhor, obrigado, meu Pai, seja comigo. Nós esquecemos do verdadeiro Senhor. Nós esquecemos da palavra de Deus que diz que Ele busca os verdadeiros adoradores, que o buscam em espírito e em verdade. Nós nos esquecemos da palavra santa que fala que Deus se agrada do sacrifício. Nós nos esquecemos de dizer que quando nós estamos jejuando, nós estamos ligados como um cordão umbilical a Deus. Quando a calmaria vem para nossas vidas, nós passamos a deixar as coisas de Deus de lado. Nós passamos a viver uma outra vida. Esquecemos tão rápido que quando estávamos lá na tempestade, nós estávamos clamando. Eu posso contar nos dedos pessoas que eu conheço dessa forma. Aí você chega àquela pessoa, você fala: meu irmão, você não está esquecendo de Deus? Você não acha que você está fazendo um pouquinho menos para Deus quando você estava fazendo, quando você estava lá na tempestade? E a pessoa fala: não tenho tempo. Não, eu estou fazendo como eu posso. Então o maior perigo para mim e para a sua vida não é a tempestade, é a calmaria. Mas o Deus que te leva para o perigo, Ele vai junto com você
para o perigo. Aleluias! Quando a palavra de Deus diz que Deus leva Daniel, Deus leva Moisés, Deus leva os 3 hebreus para o perigo, Deus estava com eles no perigo. Foi o momento que eles estiveram mais próximo de Deus. Quando o salmista pecou, quando ele se encontrou num determinado momento, ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluias! O Deus que nos leva para o perigo vai junto conosco para o perigo. Porque Jesus estava no barco com os discípulos. A Bíblia diz que ali a tempestade começa a encher o barco. Eles lembram daquele que estava com eles. Eles lembram que estava o Senhor, o Salvador, aquele que curou, aquele que realizou grandes feitos. E eles ali desesperados, angustiados, chegaram, chacoalharam. A Bíblia diz que eles chacoalharam, moveram o mestre na polpa do barco, dizendo: mestre, mestre, tu não vês o que está à nossa frente? Tu não vê o que está acontecendo? E Jesus levanta, e mais uma vez ele diz: acalma-te vento, aquieta-te mar. Acalma-te vento, aquieta-te mar. Muitas das vezes nós colocamos nossos projetos, nós colocamos os nossos sonhos diante do Senhor. Nós apresentamos, nós falamos: Deus, eu vou te servir, eu vou te adorar. Aí a tempestade vem, você jejuma, você ora, você busca. O Senhor levanta contigo no barco, acalma a tempestade, acalma a calmaria. E aí, Ele te socorre, como Pedro andava sobre as águas lá. Quando ele se dispersou de Jesus, começou a afundar, ele disse: Senhor, Jesus estendeu a mão e disse: ei Pedro, venha. Ele puxou Pedro, não deixou Pedro se afogar. Eu quero dizer para você nesta noite: não importa o que você está vivendo, não importa se a situação em que você se depara hoje nesse instante, seja ela espiritual, seja ela ministerial, seja ela financeira, seja ela conjugal, eu quero te dizer nesta noite que Jesus está no seu barco. Aleluias! Você não está só. O mesmo Jesus que estava com os discípulos no barco, eles não perceberam que Jesus estava no barco enquanto tudo estava muito bem. Quando a tempestade não tinha vindo, Jesus dormia. Mas quando a tempestade veio, eles lembraram que existia Jesus no barco. Quem sabe, irmão, o inimigo tem plantado no seu coração, na sua mente, dizendo que essa tempestade que está no seu barco, esta enxurrada que está chegando na tua casa, que você não vai conseguir, essa dificuldade que você está enfrentando, que você não vai conseguir. Mas hoje, em nome de Jesus, como um profeta de Deus, nós vamos profetizar que quem está no nosso barco é Jesus, o Nazareno. Aleluias! Nós não vamos naufragar, nós não vamos cair e ficar caídos. Se nós cairmos, nós levantaremos, porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é maior que da primeira. Aleluias! E a Bíblia diz que ali os discípulos lembraram do Salvador. Quando a tempestade acalmou, quando o mestre, que me chama a atenção, é que os discípulos que estavam no barco são os mesmos discípulos que pregaram após a morte de Jesus. São os mesmos discípulos após ter passado a tempestade. Quem sabe eles entraram na calmaria,
mas eles não esqueceram de que o Senhor fez por eles. Que comigo e contigo não aconteça que o perigo venha a ser na calmaria. Porque quem sabe você pode estar dizendo assim, mas evangelista Johnny, mas eu não concordo com a sua analogia. Nós como servo de Deus, a Bíblia nos diz que nós temos a herança, nós temos o que há de melhor. O nosso Pai é o dono da prata, é o dono do ouro. O nosso Pai é o consumador, é o salvador, é o que dá sabedoria, é o que tira, é o que dá a vida, é o que tira a vida. Então pela Bíblia Sagrada nós devemos viver sim dias de calmaria. Nós devemos viver sim dias de bonança. Mas que para essa tempestade que você está passando, para que esse momento, quem sabe que você está vivendo na sua vida, quem sabe você disse assim para Deus: Deus, será que vai virar o meu ano para 2016 com essa água quase me imergindo? Será que eu vou me afogar, Deus? Será que eu não vou conseguir passar? Mas o Espírito Santo de Deus me diz nesta noite que essa tempestade que você está passando é para quando você chegar na calmaria, você não esquecer que foi Ele quem estava no barco contigo. Aleluias. Para você não esquecer, para você não virar as costas para Deus, porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Ele tem poder para te dar, mas se nós formos infiel, porque a palavra de Deus diz: Deus é fiel para quem é fiel para com Ele. Não adianta nós queremos barganhar com Deus. Essa tempestade que nós estamos passando, que você está passando, da mesma forma em que Jesus estava no barco com os discípulos, quem sabe você vem dizendo: mas aonde está Jesus no meu barco? Aonde está Jesus que eu não vejo? Aleluia. A luta está muito grande, eu não aguento mais, o fardo está muito pesado. Aonde está Jesus? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou escutando hinos. Aonde está Jesus? Quem sabe Jesus pode estar até dormindo no teu barco, mas aonde Jesus estiver, no barco, na embarcação em que Jesus estiver, ela não vai afundar. Aleluias. Essa é a palavra de Deus nesta noite. Se nós permanecermos fiéis, Deus vai nos elevar à calmaria. A tempestade vai passar. 2016 vai ser um ano de bênção para as nossas vidas. Eu profetizo que 2016 vai ser um ano da colheita. Aleluias. O que você passou em 2015, quem sabe você teve perda, ou quem sabe você teve muito ganho. Você que teve ganhos, não vire as costas para Deus. Não vire as costas para Deus. Não se esqueça de fazer um holocausto de agradecimento. Não esqueça de dobrar o seu joelho e falar: Deus, obrigado pelo que o Senhor me deu. Porque eu e você não temos méritos algum. Podemos ser bacharéis, especialistas, mestres, PhD, doutores, mas se Deus não estiver à frente, nada adianta. E para você que quem sabe lá no seu barquinho, você está no meio daquela onda gigantesca. Quem sabe nesta noite você está aqui na igreja, falta só um pouquinho assim para você, para chegar à tua boca e você não conseguir mais. Quem sabe você já levantou, já colocou na ponta dos pés e a água está aqui, você não está conseguindo mais. As suas forças estão se acabando. Você está dizendo assim: eu não aguento mais, eu decidi a servir a Jesus, porque isso comigo outrora eu tinha, agora eu não tenho.
Para você que nesta noite veio aqui, Deus te trouxe aqui para dizer para você nesta noite: eu, como um profeta de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Se a tempestade, se aquela onda invadiu o seu barco, você está quase afundando, eu quero profetizar que 2016 vai ser um ano de terra florescida, vai ser um ano onde Deus vai te abençoar, e toda tempestade Deus vai afastar, e Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar a sua vida 100 vezes mais, aleluias. Mas que nós não viemos a se esquecer, que quando nós pisarmos do outro lado, acabou a tempestade, estou em terra seca, não tem mais a onda, eu estou pisando na terra, aqui tem grama verde, quem sabe aqui eu vejo como Ló e Abraão viram lá, terras cristalinas, águas cristalinas, terras florescentes, pastos verdejantes. Nós não venhamos nos esquecer de Deus. Se você se esquecer de Deus, Ele tira. Mas se eu e você permanecermos fiéis, nós permanecermos, por mais que pareça que Jesus não está no nosso barco, por mais que nós não o vejamos, Ele está dormindo no nosso barco. Ele está como no barco dos discípulos. E quando Ele vê que não há mais saída, que as suas limitações, quando Ele vê que você está lapidado, que você está preparado, Ele vai levantar e Ele vai falar: calma-te vento, aquieta-te mar, porque este é o meu filho, aleluias. Que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos sermos ajudadores da obra de Jesus Cristo, que o nosso objetivo e a nossa missão, ela não venha a ser esquecida, que a nossa missão de ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, não é simplesmente correr atrás daquilo que Ele possa nos dar, não é correr atrás de Deus pelas finanças que Ele pode nos proporcionar, não daquilo que Ele possa me trazer de bens. É bíblico, termos é bíblico, mas que nós não venhamos a se esquecer de pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, aleluias. E o nosso objetivo de anunciarmos, como chegaríamos 1 mais 1 a 300? Nós precisamos anunciar. Por isso nós estamos no processo, você está no processo da tempestade. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: filho, hoje eu vou acalmar a tempestade, eu vou te tirar deste vendaval, eu vou te colocar em terra seca, mas não se esqueça de estar na minha presença, não se esqueça de cumprir a minha missão, e não se esqueça de cumprir o objetivo. Deus tem bênçãos para mim e para a sua vida, mas nós precisamos estar firmes, precisamos colocarmos a cruz nas costas. Existe uma certa história em que 3 jovens receberam 3 cruzes de madeira, 3 cruzes grandes, de 6 metros de comprimento, por 3 de largura, e eles tinham um destino a percorrer. E essa história diz que com o passar dos dias ali, eles começaram a ficar fadigados, começaram a ficar cansados, e um dos jovens teve uma ideia. Ele tinha uma faquinha de serra na mochila. Ele falou: essa cruz está muito pesada. E ele teve uma ideia de cortar um pedaço da cruz. Aí ele pegou e cortou um pedaço da cruz. E ele colocou a cruz nos ombros e falou: nossa, como ela ficou mais leve. E a história diz que ele percorreu algumas milhas, e ele sentiu de novo que estava pesado. E seus colegas estavam junto com ele, com as cruzes que receberam lá no início. E ele lembrou de novo: eu fiz agora há pouco, alguns dias atrás, eu cortei e vou cortar de novo. Enquanto os seus parceiros dormiam, ele pegou de novo e cortou.
Ao amanhecer ele colocou de novo nas costas aquela cruz. Ele falou: nossa, como o fardo ficou leve. E a história diz que pela terceira vez seus colegas dormiam e ele cerrou de novo. Ele falou: nossa, agora eu consigo. E a história diz que eles chegaram a uma certa parte do caminho, aonde existia uma cratera enorme, e eles tinham que passar para o outro lado, que era o final da jornada deles, e não existia ponte. E aqueles dois jovens que estavam com ele jogaram a cruz. Aqueles 6 metros dava exatamente o tamanho que formava para passar para o outro lado. E a história diz que o seu amigo da esquerda e o seu amigo da direita colocaram a cruz, passaram para o outro lado, puxaram a cruz, e aquele jovem chegou. A hora que ele tirou a sua cruz, ela não comportava o tamanho da ponte, e aquele jovem entrou em grande desespero. E a história diz que aquele jovem não conseguiu atravessar, a chegar ao objetivo que ele tinha que percorrer. Eu quero dizer para você, irmão, que nesta noite a cruz que você está carregando, quem sabe hoje parece ser muito pesada, quem sabe hoje parece ser um fardo que você não vai conseguir passar, você não vai conseguir chegar aonde você almeja. Mas quando você chegar lá, você vai usar a sua cruz, você vai estender a sua cruz para você atravessar, e a hora que você puxar a cruz, você vai dizer: esta cruz foi Deus que me deu, esta luta foi Deus que colocou nas minhas costas, porque a hora que eu chegar lá no objetivo, eu vou poder cantar o hino da vitória. Aleluias! Não queira transmitir o peso da sua cruz para alguém, nem cortar a sua cruz. Se você está passando por isso, é porque Deus está te preparando, é porque Deus está te colocando numa posição de servo. Deus está te colocando numa posição de servo. Servo é para servir. O servo faz para o seu senhor sem nada em troca, mas o Senhor é bondoso para com o seu servo. Assim é Deus para conosco. Se nós permanecermos servos fiéis, mesmo aquela cruz pesada, mesmo os nossos vizinhos cortando a cruz, dizendo: ei, vamos por aqui, vamos cortar um pedaço, vamos sair por aqui, lá na frente o caminho se encontra, então nós voltamos no mesmo caminho, e nós vamos se ver lá na frente. Enquanto, quem sabe ali 50 pessoas do centro evangélico, 100 pessoas do centro evangélico estão com a cruz pesada, vamos cortar a nossa, porque lá na frente, a hora que ele chegar lá, nós corremos e se encontramos com ele, nós vamos ter a mesma bênção. Isso aqui é a Bíblia. Não corte a sua cruz, não largue a sua cruz, porque se ela está pesada, se ela está te calejando os seus ombros, é porque lá na frente, no final, na hora de você erguer a bandeira, Deus vai te honrar. Aleluias. Deus vai te honrar. Coloque diante do Senhor Jesus os seus sonhos, os seus objetivos para um ano. Quem sabe você fala assim: Deus, hoje, quem sabe esse ano de 2015 é um ano de maior tribulação para a minha vida, é um ano de maior fardo que eu já enfrentei em toda a minha história. Mas hoje o Senhor Jesus te diz: junta tudo que você tem, entrega no meu altar. Essa tempestade que você estava passando, essa tempestade que você está vivendo, você está chegando no alvo, você está chegando lá no objetivo, aonde eu vou te colocar na calmaria. Eu quero profetizar, irmão, nesta noite, que 2016, para o povo do Centro Evangélico de Curitiba, pode ter ruídos de coisas ruins, pode ter sons sonoros de coisas ruins, mas o povo de Deus, que está firme, que está servindo, que
que está passando pelo deserto, que está passando ali pela tempestade, Deus vai te honrar. Aleluias! Vai ser um ano do triunfo. Mas quando nós chegarmos do outro lado da margem, quando nós estivermos na calmaria, não venhamos a se esquecer do nosso Deus. Nós não venhamos se esquecer de continuar a trabalhar na obra. Nós não venhamos a se esquecer que o mesmo Deus que nos leva para o perigo, é o mesmo Deus que vai conosco para o perigo. Aleluias. Que nós possamos fazer mais para Deus. Que da mesma forma em que Jesus Cristo ali, quando a tempestade não existia mais saída, se Jesus não intervisse naquele momento, quem sabe os discípulos morreriam. Então, irmão, não se preocupe, coloca tudo na mão de Deus. Quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Quem sabe ali no seu barco não parece não haver nada, não haver Jesus, não haver socorro, mas Jesus está no seu barco, aleluias. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que estava com os discípulos, nesta noite, Ele está com você, aleluias. Ele está dentro do seu barco e você não vai naufragar, aleluias. E queira ou não queira, aqueles que estão à nossa volta, eles queiram ou não queiram, eles vão ter que contemplar a sua vitória. É bíblico. O salmista diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Não sou eu que estou dizendo, não estou pregando um evangelho de rivalidade, de egoísmo. A palavra santa diz que os nossos inimigos serão abatidos, porque quando eles se levantam contra nós, quando eles começam a guerrear contra nós, não é contra nós. A guerra não passa a ser mais nossa, a guerra passa a ser do Altíssimo, aleluia. A guerra passa a ser de Deus. Vamos permanecer fiéis. Os discípulos, quem sabe, no meio da tempestade, eles podiam ter se jogado na água. Eu tenho certeza, pastor Dani, que pelo menos alguns dos discípulos sabiam nadar. Eles podiam se jogar no mar e falar: eu vou nadando, eu consigo. A tempestade veio, mas eles permaneceram no barco. Eles lembraram que tinha alguém no barco com eles, e esse alguém era Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero dizer para você: não pule do barco, não corte a sua cruz, não pegue atalho, porque o que você está passando, o que você está vivendo, é um processo. Quando você chegar lá no final, quando o momento que a tempestade parecer a te tragar, Jesus vai levantar no seu barco e vai dizer: abra-te porta de emprego, abra-te porta de emprego, haja saúde, haja abundância, haja milagre na vida dele, aleluias. Você pode aplaudir o Senhor Jesus esta noite? Glórias a Deus. Essa palavra era a palavra em que Deus tocou no meu coração. Essa é a palavra em que o Espírito Santo preparou, nem eu sabia. O pastor Dani me falou agora, e ele sempre é bondoso comigo, ele me avisa aí 2 horas antes, 3 horas antes, e agora ele me avisou na hora. Eu falei: amém, aqui tem a palavra de Deus, nós vamos compartilhar com os irmãos. Eu quero convidar você nesse instante, que quem sabe, você disse assim: 2016 para mim, eu creio que vai ser um ano de vitória. 2016 vai ser um ano de bênção. Você que quer 2016 um ano diferenciado, um ano onde você vai dizer assim que, mesmo em meio à calmaria, que Deus vai te levar à calmaria, você não vai se esquecer dele. Você que está com um objetivo, um propósito no seu coração, dizer: Deus, não é barganha, irmão. Deus, eu sei que eu vou vencer essa tempestade, mas eu faço um propósito diante de ti, que eu não vou deixar de te servir, mesmo a abundância vindo, mesmo a colheita sendo 100 vezes mais, eu estarei contigo te servindo
todos os dias. Aleluias. Você que quer receber essa oração, você que quer realmente dizer: Deus, eu quero que Deus esteja comigo, eu quero que seja diferente. Eu quero convidar você a vir aqui na frente nesse instante. Nós vamos orar por você. Nós vamos, junto com o pastor, nós vamos ungir as suas mãos. E nós vamos profetizar que 2016 vai ser um ano de vitória. Você que quer receber essa oração, vem aqui à frente. Nós vamos ungir as suas mãos e nós vamos profetizar, nós vamos determinar conforme diz a palavra. Como determinarei, assim se efetuará. É a palavra de Deus que diz. E eu creio que Deus vai te levar à calmaria, mas que eu e você não venhamos a se esquecer desta palavra, como alguns fizeram este ano. Eu pude vivenciar alguns episódios, que Deus possa ter misericórdia e Deus possa, o Espírito Santo possa estar dentro de nós a cada instante, quando esse pensamento vem sobre nós, nós não venhamos esquecer que nós passamos pela tempestade, Deus estava no barco, mas quando nós chegarmos à calmaria, Jesus também vai estar no nosso barco, aleluias. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante nós oramos, Pai, nós apresentamos, Pai, diante de Ti, os Teus servos que estão aqui nesta noite. Eu não sei, ó Pai, o que passa, Senhor, dentro da embarcação dele. Eu não sei, Senhor, qual que é a gravidade da onda sobre o barco dele nesta noite. Quem sabe ele tem chorado aos Teus pés. Quem sabe ele tem clamado aos Teus pés, e quem sabe ele não tem Te ouvido, Senhor. Quem sabe ele tem olhado e o Senhor parece que está dormindo dentro do barco. Mas nesta noite, Pai, nós oramos, como do Senhor Jesus ali se despertou com os discípulos. O Senhor Jesus venha se levantar na embarcação desses Teus filhos nesta noite, e venha dizer: acalma-te vento, aquieta-te mar. Eu sou o que comanda o vento, eu sou o que comando as águas, eu tenho todo o poder nos céus e na terra, aleluias. Pai, que essa tempestade, Pai, ela venha, Pai, findar, e que para 2016 venha ser um ano de calmaria, venha ser um ano de vitória, venha ser um ano de colheita. Mas como diz a Tua palavra, foi pregada nesta noite, que nós não possamos esquecer de Ti, que nós não venhamos a virar as costas para Ti, ó Pai. Que seja um ano onde nós venhamos a ser fortificados, nós venhamos ser, Senhor Jesus Cristo, cheio de poder, cheio de unção, Pai, que aonde nós tocar, aonde nós pisar, Pai, a unção venha, Senhor, sair das nossas mãos. Que a unção venha sair das nossas mãos e dos nossos pés, ó Pai, e que nós não venhamos a se esquecer de Ti. Que o perigo para a minha vida e para a vida daqueles que estão aqui nesta noite não venha mais a partir de hoje ser a calmaria. Que a partir de hoje não venha ser mais a calmaria, mas que seja, Pai, a calmaria, seja, Senhor, a época de nós levantarmos a nossa bandeira e dizer: Senhor dos reis, eu Te exalto, eu Te louvo, eu Te bendigo. Nós profetizamos agora, Pai, a bênção sobre a vida daqueles que estão aqui, ó Pai. Que haja, Senhor, sabedoria nos nossos lábios. Que haja palavra, Pai, que haja, Senhor, Espírito Santo nas nossas vidas. Que haja, Senhor Jesus Cristo, azeite nas nossas botijas. Que as nossas lamparinas não venham se apagar, ó Pai, mas que seja, Pai, um momento, Pai, de nós vivermos, Pai, um novo tempo. Um novo tempo diante de Ti, Pai, um novo tempo no nosso ministério, um novo tempo no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso lar. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Pai,
pelo poder que há no Teu nome. A partir de agora, Pai, nós venhamos pisar em terra seca, nós venhamos pisar em pastos verdejantes, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nesse momento. Volte para o seu lugar exaltando, glorificando, dando glórias a Ele. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Declare nesse instante: obrigado, meu Deus, obrigado pelo culto, obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente em nosso meio. Obrigado mais uma vez por eu poder estar sensível à sua voz. Te exaltamos. Obrigado, Jesus, louvores, por sentir a tua presença. Obrigado, a Pai. ti faremos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, aleluia, dê um glória a Deus, dê um aleluia, aplauda Ele, aleluia, glórias a Deus. Eu não sei com você, irmão, mas essa palavra, ela falou muito forte comigo. Nesse instante, quando estávamos aqui orando agora, nesse momento, o Espírito Santo falou no meu coração, que existem pessoas aqui dentro, que Ele vai dar em 2016 muita abundância, mas não vire as costas para Deus. Não esqueça que quem vai te dar se chama Jesus Cristo. Aleluias. Não esqueça de apresentar no altar o seu dízimo. Não esqueça de devolver 10%. Não importa se você vai dizimar R$1.000. Não importa se você vai dizimar R$5.000. Não importa se você vai dizimar R$10.000. Se você for dizimar, é porque é Ele quem vai te dar. Aleluias! Não se esqueça disso.